Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje aqui de educação ambiental. Hoje na aula 12 nós vamos falar sobre os processos produtivos e impacto ambiental. Na aula passada a gente começou a falar sobre impacto ambiental, né? Hoje nós vamos falar desse processo produtivo e os impactos ambientais que podem ser provocados. E vamos falar também de produção mais limpa. Hoje então a aula 12 vai trabalhar essas três situações: processo produtivo, impacto ambiental e produção mais limpa. Antes da gente dar sequência nessa aula, na aula passada, na aula 11, a gente falou sobre os modelos de desenvolvimento socioeconômico e a questão do impacto ambiental, né? Desenvolvimento econômico e o impacto ambiental que era provocado em relação desse desenvolvimento. A gente deixa um exercício que era para você escolher, né, para responder, que seria o que seria impacto ambiental, o que seria, por exemplo, meio físico, biológico, social envolvendo essa questão do impacto ambiental, por aí sucessivamente. Hoje nós vamos falar desse processo produtivo, impacto ambiental e produção mais limpa. Nós vamos começar logo no início aqui para falar como é que é caracterizado o processo produtivo. Todo processo produtivo ele tem uma entrada, um processo, né, ou seja, uma linha de produção, e tem uma saída. Todo processo produtivo, a base dele geralmente funciona assim. Aí você tem, nesse processo produtivo, a questão dos insumos, que é a matéria-prima, vamos dizer assim, a entrada, os insumos, a energia que vai ser produzida, a transformação, que já é o processamento, a linha de processamento, e você tem a saída, que é o produto e o serviço, né? E nisso a empresa tem que apresentar o feedback no final disso tudo, se realmente teve eficiência e eficácia. Quando se fala do processo produtivo, é importante a gente entender o seguinte: dentro do processo produtivo é preciso fazer uma análise dos impactos ambientais, ou seja, identificar quais são eles e interpretar a importância desses impactos. Se pode ser considerado relevante ou não, ou se realmente ele provoca um impacto muito grande no meio ambiente. Aí você tem que analisar juntamente com a empresa para saber se os impactos podem ser considerados benéficos ou adversos. E esse impacto ele é imediato ou de médio ou longo prazo. Ele é temporário ou vai ser permanente? Qual o seu grau de potencialização de impacto? Ele é reversível? Quais são as propriedades que vão estar presentes nesses impactos ali? Qual é a distribuição do ônus e dos benefícios dele? Vamos pensar aqui comigo para a gente tentar esclarecer um garimpo. Um garimpo chega numa região, de imediato ele vai produzir um benefício social muito grande, que vai gerar dinheiro, vai gerar divisas para o município, às vezes até para o próprio estado. Porém, ele pode provocar um impacto ambiental muito grande, muitas das vezes ele irreversível, uma destruição da natureza, de nascentes de rios, poluição e por aí sucessivamente. Só para a gente ter uma ideia, pensando na ideia do processo produtivo. Os principais processos produtivos que podem gerar impactos no meio ambiente, a gente vai falar sobre eles aqui. Inclusive o CONAMA tem uma resolução 237 de 1997, que vai dizer o seguinte: quais são eles? Eu vou citar aqui: extração e tratamento de minérios, indústria de produtos minerais não metálicos. Aí a gente pode citar, por exemplo, material de cerâmico, cimento, amianto, vidro, entre outros. Indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de material de transporte, seja rodoviário, ferroviário, aeronave, embarcações, entre outros. Indústria de madeira, serrarias, madeireiras, fabricação de móveis e placas de madeira, madeirite, compensadas, entre outros. Indústria de papel e celulose, fabricação de papelão, de cartão, fibra prensada. Indústria de borracha, indústria de couro e pele, indústria química, que aí entra a questão de produção farmacêutica, veterinários, sabões, tintas, desinfetantes, germicidas, derivados do petróleo, uma série de
produtos e substâncias envolvendo essa indústria química. Indústria de material plástico, indústria têxtil, de vestuário, calçados, artefatos, indústria de produtos alimentares e bebidas, indústria de fumo, indústrias diversas, serviços de utilidades, atividades agropecuárias, e, entre outras, né? Aí uma série de tipos de atividades ou serviços, né, que foi falado aí nessa resolução, que podem ser relacionados, que podem provocar algum impacto ambiental. Dentro desses processos produtivos, o que tem que ser definido? Quais são as medidas mitigatórias envolvendo essa questão dos impactos? Tem um impacto ambiental, sim, mas quais são as medidas mitigatórias que a empresa faz? Quais são as prevenções? Quais são os equipamentos de controle? Qual sistema de tratamento é dado para esses resíduos? E, principalmente, quais são as práticas tecnológicas ambientais que estão inseridas? Reuso da água, tem a questão da energia. Então, isso é um exemplo de medidas que devem ser tomadas. Quando eu falei medidas mitigatórias, elas são destinadas para quê? Para prevenir impactos negativos e reduzir a sua magnitude, ou seja, a sua abrangência. Elas podem ser constituídas por ações de mitigação, equipamento de tratamento, para de efluentes, no caso ligado à água, eficácia, né, e eficiência dos meios empregados ali no processo de produção. Exemplos de medidas mitigatórias, só para a gente ter uma ideia. Sistema de drenagem ao redor de uma obra, justamente para evitar a erosão. Edificação de canteiro com instalações sanitárias adequadas, justamente para evitar contaminação de muitos lugares próximos ali, leite de rios ou águas ou lençóis freáticos. Regulamentação de motores e cobertura de caçamba, isso para questão de impactar a questão do barulho, questão, por exemplo, de resíduos de óleo. Sinalização de tráfego e equipamento de segurança, isso justamente para evitar acidentes. Aí entra a questão da segurança do trabalho, dentro da questão ambiental. Planejamento dos horários e itinerário de circulação de determinados veículos. Implantação de projetos paisagísticos e recomposição, quando tem um impacto ambiental muito grande envolvendo a questão paisagística, tem que fazer o processo de reflorestamento, e entre outros, só para a gente ter uma noção, uma ideia de que seriam essas medidas mitigatórias ou compensatórias, né? Ou de controle. Isso aí depende do impacto que acontece na atividade, certo? E agora, a gente vai falar, por exemplo, desse conceito que é P mais L, ou seja, produção mais limpa. Essa produção mais limpa são conceitos que vêm sendo trabalhados ao longo desse século, no qual vai envolver tanto a questão de todo o processo produtivo, e vai envolver desde a produção da matéria-prima, dos insumos, até a saída do produto. Então, esse conceito P mais L, ou seja, produção mais limpa, visa o quê? Não gerar ou eliminar os resíduos, minimizar a geração desses resíduos, reciclagem no processo, ou seja, reuso, reciclagem fora do processo, tratamento a fim de diminuir esse impacto e disposição final desses resíduos, né? Quando se trabalha com essa prática de processos mais limpos, né? Ou seja, de produção mais limpa, você trabalha com prevenção de poluição, controle da poluição, e você tem as vantagens, né? Vantagem da questão que você está consumindo menos produtos de impacto ambiental e, consequentemente, você está melhorando a eficiência da produção. Quando se fala de produção mais limpa, ela é vista justamente para melhorar a eficiência e a lucratividade da empresa, principalmente protegendo a questão ambiental. Vou dar um exemplo aí para você. Vocês têm várias, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Natura, que trabalha com cosméticos, ela tem uma fundação ligada à questão ambiental. Justamente o que? Para falar para o mercado e para os consumidores que ela tem uma preocupação muito grande com a produção mais limpa. Todos os produtos dela têm uma preocupação ambiental. E isso, querendo ou não, gera uma lucratividade para a empresa. Quando se fala de produção mais limpa, é uma melhoria contínua, né, que tem como consequência tornar o processo produtivo
menos agressiva ao homem e ao meio ambiente. Isso é um exemplo de produção mais limpa. A implementação dessa produção mais limpa resulta num equilíbrio de emissões e custos para a empresa e melhora o nome da empresa no mercado. A produção mais limpa, então, poderia se dizer, resumindo aqui, uma filosofia proativa, que antecipar e prever possíveis impactos. E a educação ambiental na segurança do trabalho tem essa finalidade, de ser proativa, evitar acidentes, ou seja, os riscos, saber quais são os impactos, e prever possíveis impactos futuros caso a empresa ou os trabalhadores não tenham uma noção, não tenham uma ideia dessa questão da produção mais limpa. Eu coloquei aqui essa abordagem que envolve 4 etapas, né, de uma produção mais limpa. Substituir matérias-primas consideradas ambientalmente das não renováveis por renováveis. Trabalhar com a ideia de reutilização e reciclagem de subprodutos, que seria a segunda. Terceira, considerar implicações ambientais de embalagem e distribuição de produtos, ou seja, embalagens recicláveis. E o produto final não deve ser classificado como produto final, mas sim como intermediário, pois deve ser reutilizado ou reciclado no final da sua vida útil. Exemplo claro aí, a gente tem o que? Os PETs, né, envolvendo a questão do leite mesmo. Você sabe que na embalagem do leite ele fala que ele pode ser reutilizado, e outros produtos mais. Tudo bem? Nós vamos encerrando por aqui. Por hoje, tem um exercício aqui que são só 3 perguntas. A primeira eu quero que você responde para mim. A segurança do trabalho proativa precisa compreender o processo produtivo e os possíveis impactos que podem ocorrer. Ótimo. A pergunta é: o que seriam medidas mitigatórias nesse processo? Qual é o papel das medidas mitigatórias nesse processo produtivo? Você vai responder. A 2. Mediante o que foi estudado, com suas palavras, explica o que é a produção mais limpa. E a 3, mediante as atividades de impacto, conforme foi estudado hoje, eu quero que você escolha 3 delas que você acha que provoca um impacto ambiental e qual tipo de reparação ou medida mitigatória que deveria ser feita. Escolha 3 lá e faça. Tudo bem? Eu vou estar à disposição para tirar dúvidas online no grupo.